Vamos chegando, vamos lá. Semana da musculação. Vamos chegando. E você que vai chegando já vai falando aí a tua cidade, o teu estado. E principalmente aí fica até o final. O tema é muito legal, é a Semana da Musculação. Então hoje estou eu falando sozinho. Amanhã eu tenho o querido doutor, o professor Valdemar Guimarães. E obrigado pela presença. Jorge, obrigado. Luana, obrigado. Cris, obrigado. Socorro, bem-vinda. Anne, Larissa, Antônio Souza, bem-vinda. Bem-vindo, perdão. Academia Total Movimento, Porto Alegre, Luana, Samara Rodrigues, Criciúma, Santa Catarina, Cris, foi legal, né? Aquela live lá com a doutora, né? Espero ter contribuído. Jequié, Bahia, doutora Ana, Presidente Prudente, Machado, Luiz Gustavo, Carla, bem-vinda, Cláudia, Gislaine, João Vitor, Socorro, Fortaleza. Vou estar dando um curso aí em meados aí de, acredito que outubro, vou estar dando um grande meeting. Érica, bem-vinda. Legal, obrigado. Vamos lá, vamos chamar as pessoas. Eu sempre entro uns 3 minutos antes, justamente para vocês clicarem aí. Professor Bruno, meu amigo, meu querido, tenho um carinho imensurável por esse professor. Tive o prazer de ficar algumas semanas, né, caminhando com o professor Bruno, grande referência na área da educação física, e é um exemplo de caráter e de competência acadêmica e principalmente de competência pessoal. Rosimar, aluna, João Pessoa, vou estar dando um curso sábado para o pessoal de João Pessoa, mas é para o Brasil, pela Andréia, né? Daniel, bem-vindo. Vamos chamar a galera, vamos chamar todo mundo. Clica na setinha que o tema hoje é caneta na mão e bloco. É muita coisa. Quando eu começar a falar aqui, o bicho vai pegar. E provavelmente você vai sair com a cabeça toda bagunçada de tanta informação que eu vou trazer para vocês. E eu não tô nem aí. Acho que a ideia é essa. É trazer muita coisa na cabeça aí. Manda um abraço pessoal da Fametro, é assim que fala? Fametro. Ó o Brunão aí. Ei, Brunão. O Brunão é muito querido. Universidade de Santa Amaro, Unisa, grande referência para nós aí. Personal trainer Mariane, Lainara, Cleison, personal trainer. Vamos chamar todo mundo. O tema hoje é mecanismos moleculares e fisiológicos da hipertrofia muscular. A gente vai entrar um pouquinho abaixo do que as pessoas entendem de hipertrofia. E certamente a coisa vai feder para o lado. Você vai ficar confuso, vai sair fumaça do nariz. Grande Arthur Souto Maior, um dos melhores alunos que eu já tive o prazer de dar aula na graduação. Grande honra tê-lo aí, Arthurzão. Obrigado, viu? Foi um prazer ser seu professor. Obrigado por você representar tão bem o que é ser um aluno de educação física, já com espírito vocacionado. Tenho um prazer enorme. Grande Léo Carnazzi, também meu aluno aí, que foi da Embi Morumbi, obrigado pelo carinho. O menino também muito bom, ter feito um trabalho bonito na internet, sem polêmicas, que eu acho que é o principal. Muito estudioso, fez umas lives bonitas que eu acompanhei, pelo menos uma, só que eu fico escondidinho, né? Brunão, quando você quiser. Porque o Arthur Siqueira, eu falo pra ele direto pra fazer live comigo, ele foge. Mas pra mim vai ser um prazer, tá bom? Vamos lá, Juliana, Daniel, Santiago. Eu vou até 8h05 chamando a galera. Se não tiver mais de 400 pessoas, eu desligo. Então clica aí pra chamar a galera. Ju, bem-vinda. Personal Romilson, Márcio Nunes. Vamos lá, galerinha, que quando eu botar o óculos a coisa vai começar. Então a gente tem ainda 2 minutos aí para chamar o pessoal. Vamos chamar, vamos compartilhar. Lembrando que hoje sou eu, mecanismos fisiológicos e moleculares envolvendo hipertrofia muscular. Amanhã, querido e saudoso e majestoso Valdemar Guimarães,
meu grande parceiro, tenho um amor e um carinho enorme pela história dele. E depois Andrei Lopes falando sobre musculação na infância. Então amanhã o Valdemar falando sobre treinado, quem é treinado na musculação. Então ele vai trazer uma visão junto comigo aí, old school, sobre o que é treinado na musculação. E na sexta, o Andrei Lopes falando sobre musculação para criança e adolescente. O Andrei Lopes é o que tem, acho que é o cara que mais publicou artigos sobre criança e adolescente. Ele tinha um projeto fantástico que atendia mais de 100 crianças e adolescentes só com musculação na universidade. Ele é mestre, doutor e pós-doutor. E o Valdemar Guimarães, quem é da área da musculação, não preciso nem comentar quem é ele, né? É um pilar aí, assim como também Dilmar Guedes e tantos outros aqui no nosso Brasil. Tá bom? Vamos lá chamar mais um pouquinho? Eu tenho 1 minuto, senão eu não começo. Luísa, chama a galera. Edna, chama todo mundo. Printa a tela, compartilha, já vai avisando, tá bom? Eu peço pro pessoal que comprou o meu e-book, Metodologia do Treinamento Desportivo, recomendem a obra, né? Se você gostou do e-book, me marca, né? Printa a tela, pede pro pessoal entrar na minha bio, acessar. O livro ficou maravilhoso. Você que gosta de personal e gosta de conceitos, né? Principalmente com aplicações, vamos lá. Vamos lá, Marcião, você tá mandando, eu começo. Marlene, bem-vinda, Toledo, Paraná. Boa noite, Luísa. Conseguiu terminar a aula? Edna, aqui tá funcionando normal o áudio. É aí, tá bom? É aí. Liga e desliga. Tá todo mundo ouvindo bem aqui, viu, Edna? Tá todo mundo ouvindo super bem. Tudo bem, gente? Vamos começar? Kátia, se eu não falar boa noite pra você, o Max fica sem jantar. E aí já viu, né? Ele já tá com aquela barba ridícula que você falou que é barba. Barba, nem isso é. Eu gosto de deixar assim, porque eu não gosto daquela barbona, mas isso aqui é barba. O Max não tem barba, é uma pelugem. É uma pelugem. Vamos lá, Netão? Vamos começar esse negócio? Vamos começar? Vou botar o óculos. Lembrando, hoje, fisiologia e aspecto molecular na hipertrofia. Amanhã, o querido e saudoso e majestoso Valdemar Guimarães, uma das colunas old school da musculação. Para mim é um dos caras mais importantes aí, pensando em treinamento, em propostas de intervenção do treino. E sexta-feira, Andrei Lopes falando sobre musculação para criança e adolescente. E hoje eu toco sozinho, então eu espero contribuir na vida de vocês. Semana que vem, semana do treinamento funcional. Semana do treinamento funcional, semana que vem. Aí vai estar vai estar o Marzo, falando sobre treinamento multicomponente para idoso. Vai estar Alexandre Evangelista. E também, puxa, a idade pega, né? Tem mais um. Quem é? Eu, o Marzo, Alexandre Evangelista. Puxa, tem mais um. Eu vou lembrar. O Arthur Ojimoto também acho que vai. Tem mais um, gente. Eu tô ficando louco, viu? Vamos lá, vamos começar. Vou botar o óculos. Bora. Vamos começar, vamos chamar a galera. Então hoje, hipertrofia muscular, aspectos fisiológicos e moleculares. Amanhã, o meu parceiro, meu amigo Valdemar Guimarães, falando sobre treinado. Quem é treinado na musculação? E sexta-feira, Andrei Lopes, falando sobre musculação para criança e adolescente. Semana que vem, treinamento funcional. Bora! Hipertrofia. Vamos primeiro entender algumas coisas aí. A gente precisa entender que o músculo, ele não cria do nada, né? Há várias possibilidades aí de síntese e degradação para trazer, então, um ajuste de homeostase e cronicamente, através de vários estímulos, e na verdade estímulos não só mecânicos do treinamento, mas a gente pode pensar em vários mecanismos que levam à tão sonhada hipertrofia muscular. Obviamente que eu não vou conseguir abordar tudo, porque senão seria uns 4, 5, 10 anos aí para tentar explanar um pouquinho sobre hipertrofia. Mas eu trouxe algumas coisas aí, pelo menos para deixar vocês antenados. Primeiro, vamos trazer algumas coisas aí.
As proteínas que nós ingerimos, elas não entram diretamente na nossa célula. O que significa isso? Significa que não adianta você se entupir de proteína se não tiver uma perfeita harmonia de transcrição e tradução, justamente para deixar o músculo saudável e gerar a possibilidade crônica de um aumento da secção transversa, um aumento do volume muscular. E há um processo regulatório aí, né? Há um processo turnover. Você tem que refazer proteínas aí praticamente diariamente, né? O teu corpo, em cada 90, 100 dias, ele se recicla de uma maneira geral. Isso é fantástico, né? Você vê a possibilidade tremenda que o nosso corpo tem. Então o que significa? Significa que nesse meio tempo você tem o quê? Aumento de síntese de proteína e também um processo regulatório de degradação de proteína. Então é o tempero da homeostase, é o tempero do equilíbrio. O que nós devemos lembrar? Devemos lembrar que as proteínas elas são produzidas de fato no processo de tradução numa organela muito especial chamada ribossomo, lá no sarcoplasma, né? Chamado também de citosol, que é onde tem os fluidos aí de várias proteínas e também energia, como o próprio glicogênio, justamente para trazer a perfeita funcionalidade genética dessa célula. O que a gente precisa entender com isso, turminha? A gente precisa entender que o treinamento da musculação, para ficar mais fácil o entendimento, mas entenda treinamento da musculação por treinamento de força. Mas vamos usar o meio musculação, afinal de contas é semana da musculação. O treinamento da musculação, ele vai ativar uma proteína intracelular que é muito importante ela ser ligada, ativada, que é uma proteína que a gente chama de AKT. Então, através dessa fosforilação, dessa AKT, de fato ocorre agora uma cascata de sinalizações. E essa cascata de sinalizações é o que vai trazer também a ativação de uma das proteínas, um dos mecanismos para a hipertrofia muscular, que é a ativação de uma proteína também chamada mTOR. Então, na verdade, é uma corrente do bem. É o famoso batata quente. A batata, que é a fosforilação, vai passando fosfato e vai ligando outra proteína e ligando outra proteína, até que ocorra o processo de quê? De fazer proteína muscular lá no ribossomo. Então há uma necessidade de uma sinalização harmoniosa, uma orquestra literalmente fisiológica, para que possa ocorrer de fato o acúmulo, gerando então a hipertrofia. Obviamente que não tem como a gente fazer isso direto, porque senão você ia ficar crescendo o tempo todo. Por isso que você tem proteínas que são ligadas a um sistema chamado ubiquitina proteasoma. E o que esse sistema faz? É a regulação. Por isso que ao mesmo tempo que você tem proteínas que levam à síntese, você tem proteínas que levam ao catabolismo, que é a regulagem, como por exemplo a FOXO. Então quando você vê estudos aí, por exemplo, eu tenho uma proteína regulatória, a miostatina, exatamente, ela faz parte do sistema ubiquitina proteasoma. Se ela não existisse, você não parava de crescer. E isso não é homeostase, não é saudável. Obviamente que a gente tem que entender que algo fascinante ocorre com a musculação. O que ocorre com a musculação? Que essa proteína chamada FOXO, uma das proteínas do sistema ubiquitina proteasoma, que é um sistema de regular, de manter um processo de equilíbrio, de fazer proteína e degradar proteína, se você não para de crescer, olha o que ocorre. Essa FOXO, quando você faz uma sessão de treinamento, o FOXO, ele é levado para o sarcoplasma da célula, os fluidos da célula, e ele sai do aspecto do núcleo da célula. Léo, mas o que significa isso? Significa que os genes que estão relacionados ao FOXO, que são genes relacionados a catabolismo, proteólise, que é justamente a regulação, com uma sessão, esse mecanismo ele se torna menos eficiente
perdurando 24 horas, 48 horas. O que você quer dizer, Léo? Eu quero dizer que aí você já começa a entender da importância da regularidade do treinamento. Então você quer dizer o quê? Eu quero dizer que as recomendações gerais ainda falam que a gente tem que treinar de 2 a 3 vezes por semana. Por mais que nós saibamos hoje, que não é o caso, né? A gente sabe que há uma possibilidade tremenda de manter síntese de proteínas vias mais ativadas treinando os mesmos grupamentos musculares por dia. Mas para ficar ilustrado de uma maneira mais fácil hoje, quando você fala assim, Léo, e aí, quando que eu começo a melhorar o meu processo de síntese de proteína? Que não significa ainda que cronicamente vai levar à hipertrofia. Mas significa que você traz agora um processo muito mais favorável ao balanço proteico muscular, ou seja, menos degradação de proteína, e você traz agora a possibilidade de vias de síntese. Isso é importante? Claro que é. Se você tem as vias de síntese mais ativadas, somatoriamente você pode gerar o processo da hipertrofia. Léo, mas isso é só para mim? Não, principalmente para idoso. Então você percebe que para idoso essa informação é tremenda. Por quê? Porque uma sessão de treinamento já leva ao balanço proteico muscular favorável à síntese de proteína. E o balanço proteico muscular, a interferência negativa, que seria a degradação de proteína muscular para essa população ou para um acometido de alguma disfunção fisiopatológica que leva ao processo de aceleração de atrofia muscular, é inibido. Então, puta, é fantástico. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós temos duas possibilidades que trabalham em conjunto, sempre em conjunto. Então preste atenção agora. Eu falei, pega a caneta, fique atento, que o objetivo agora já é deixar confuso o processo. E é isso que eu quero, tá? A gente tem o que a gente chama de transcrição e tradução. Puta, Léo, você vem falar de hipertrofia, síntese de proteína, de transcrição e tradução? Claro, não tem como. O que você tem que lembrar? Que todo o processo de transcrição é quando o RNA se origina do DNA. Todo o processo de transcrição, que você lê em artigo, transcricional, transcrição, tudo tem a ver com RNA e DNA. A tradução, preste atenção, a tradução é quando ocorre o processo de síntese de proteína. Aonde? No ribossomo. Então, duas informações que você deve entender. Eu tenho a transcrição de RNA, obviamente também o mensageiro, porque ele vai trazer agora a informação para onde? Lá para o ribossomo. E lá no ribossomo vai ter a tradução. Que tradução? O que eu vou fazer? É isso. Então eu tenho um aspecto genético e o processo agora do que eu faço com essa genética, que proteína que eu tenho que fazer. E lá no ribossomo é onde ocorre então o processo de tradução. Logo de cara eu quero te trazer uma informação maravilhosa. A ciência tem apresentado para nós aí a possibilidade também, cronicamente, para sujeitos que estão estimulados pelo treinamento de força, musculação, ter o efeito chamado crônico de ajustes do ribossomo. Léo, mas sobre o quê? Sobre a eficiência dele? Não. Sobre o aumento, a multiplicação, que é o que a gente tem apresentado como biogênese ribossomal. Isso é importante? Claro que é importante. Se a literatura tem apresentado algumas possibilidades publicadas já, principalmente pelo grupo do Casagrande, lá do grupo australiano, mas ele é brasileiro, que é o que ele investiga muito ribossomo para hipertrofia, ele tem apresentado que há uma possibilidade de biogênese ribossomal. Se eu tenho mais fábrica produtora de proteína muscular, puta, é o celeiro perfeito. O que eu tenho que fazer, Léo? Treinar, se alimentar. Tem vários mecanismos, mas o principal é o quê? Treinamento. Então o ribossomo é uma organela sensacional. Sem ribossomo não tem síntese de proteína. Tranquilos? Vamos continuar. Então a gente precisa entender que o grande objetivo aí do treinamento, da musculação, é contribuir para que ocorra a perfeição do processo de transcrição, tradução. Para que isso? Justamente para que as vias de síntese se sobressaiam às vias de degradação de proteína.
Tá bom, Léo. Então esse processo de transcrição e tradução, a gente pode pensar em algumas etapas? Claro que sim. A gente tem alguns fatores aí. Fatores que nós classificamos como fatores não modificáveis e fatores que são modificáveis. Tá bom, Léo, o que é um fator não modificável? Eu vou usar a frase do meu querido amigo o Dilmar Guedes, o Dilmarzão, da musculação, que dá aula de musculação, é um dos melhores professores de fisiologia envolvidos aí sobre a hipertrofia. Então jacaré é jacaré, tubarão é tubarão, peixe é peixe e pangaí assim vai. Então, e lagartixa é lagartixa, que é a grande expressão que ele usa. O que eu quero dizer? Genética. Fator não modificável. Genética. Idade. O gênero. Gênero. Tudo isso é fator não modificável. Obviamente que a gente pode interpretar depois aspectos de mutações genéticas aí, mas vamos pensar de uma maneira bem simplória. Fator não modificável, genética. E fator modificável? Aí é o bingo. Fator modificável é comportamental. Fator modificável é comportamental. Qual comportamento, Léo? O comportamento do treino, da alimentação, do descanso. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas eu sou lagartixa, Léo. O que eu faço com a minha vida? Eu vou reclamar, ó vida, ó dia? Não. Você quer ser uma lagartixa gorda, magra ou hipertrófica? Você que escolhe. A tua genética é essa. Professor, eu quero ser uma lagartixa com hipertrofia muscular. Eu quero ter coxa musculosa, eu quero ter braço, eu quero ter músculo que tem evidência. Eu quero usar regata. Eu nunca usei regata na minha vida. Então é isso aí. Você vai ser uma lagartixa pro resto da vida. Só que você vai ser uma lagartixa rei. Você é a lagartixa alfa do bando. Você é a forte. Mas é lagartixa. O ruim é que a lagartixa, quando ele para de treinar, né? Ele fica 1 ano, 2 anos sem treinar. Por mais que nós tenhamos hoje, que a gente chama de, finalmente, né, muita publicação vindo agora sobre memória muscular e principalmente a volta, né, de fatores aí moleculares apresentando, fantástico, mas lagartixa é lagartixa, não tem jeito. Bom, vamos continuar. E aí a gente tem que entender o seguinte, dessa relação dos estímulos que se dão sobre os fatores comportamentais, envolve agora uma resposta sistêmica e uma resposta local. E isso é uma briga na ciência. Por quê? Porque será que se eu treinar a musculação, por mais que eu tenha respostas sistêmicas de secreção de hormônios anabólicos, será que ela vai interferir positivamente de síntese de proteínas também sistêmicas? O legal é que por mais que nós tenhamos algum conflito ainda sobre os caminhos que levam às respostas sistêmicas e respostas locais, o que seriam respostas locais? É quando você faz, por exemplo, peitoral. Quando você faz, por exemplo, rosca direta para o bíceps, extensão de joelho para quadríceps, é uma resposta local. Então os mecanismos daquele segmento muscular está tendo uma resposta local. E ele obviamente tem uma resposta sistêmica. E por que eu acho que a resposta sistêmica talvez ela traga uma possibilidade muito bacana sobre síntese de proteínas? Porque a gente tem que lembrar que o músculo ele tem o quê? Ele tem hoje a visão endócrina. E se o músculo ele tem uma visão hoje endócrina, ele tem as respostas autócrinas, parácrinas e endócrinas. Não entendi, Léo. Então o músculo ele pode secretar substâncias ativas que vão favorecer a ele mesmo. Ele pode secretar substâncias ativas que vão favorecer células próximas, parácrina. E ele pode favorecer também células e órgãos que estão longe daquele músculo de resposta local. Tanto é que a gente tem estudado muito os fatores de miocinas, favorecidos pelas exercinas, que são substâncias neuroendócrinas secretadas pelo músculo ativo. O que você quer dizer, Léo? Eu quero dizer que quando você treina musculação para quadríceps, você está melhorando também a neuroplasticidade. Você está melhorando conduções de neurônios, de sinapses. Você está prevenindo Alzheimer, Parkinson. Pô, você tá louco, Léo? Não sou eu que estou falando. É o que a ciência tem apresentado. Isso é maravilhoso? Claro! Porque não adianta o cara ter hipertrofia muscular, mas ele começar a ter demência precoce. Então você percebe que essas relações de respostas sistêmicas e respostas locais, elas se interligam.
se interligam. Então o que a gente tem que entender? Que a partir dessa resposta sistêmica e resposta local, é óbvio que você tem as sinalizações. E a gente sabe que uma das principais vias de sinalização, uma das principais, é a via PI3 quinase, a catein-mTOR. É uma das vias, mas não é só essa, não é só esse mecanismo. Pois bem, Léo, então vamos continuar. Eu estou 22 minutos falando, mas na verdade são 20 minutos só que eu estou falando. É um pouco negócio. Guarda isso aí. Vai guardando essa informação e depois pega essa live e vê umas 1000 vezes. E a gente vai conversando. Eu vou mandando artigos. Então você tem fatores não modificáveis, fator modificável, você tem resposta sistêmica, resposta local, uma das vias é a PI3 quinase, a catein-mTOR, e aí você tem o que? Sinalização. Dessa sinalização você tem o que? A transcrição. Transcrição. DNA. Da transcrição você tem que traduzir a transcrição. Tradução. Tradução no ribossomo. Para fazer o quê? Proteína. Que proteína? Músculo. Que músculo? Esquelético. Que esquelético? O músculo esquelético. Ah, não é o cardíaco, não, é o músculo. Ah, então tá bom. E aí eu gero as ajustes, as adaptações. Então a gente começa a entender que esse mecanismo é fascinante. E aí, Léo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer agora que a gente tem alguns processos aí. Um dos processos que eu acho importante sempre relembrar, vocês não podem esquecer a relação desse metabolismo proteico e massa muscular com a palavrinha balanço proteico muscular. Balanço proteico muscular, você tem que lembrar sempre disso. Porque o balanço proteico muscular, ele pode ter uma tendência para o aspecto negativo ou uma tendência para um balanço proteico muscular positivo. Quando é negativo, é quando, por exemplo, você quebra o braço e fica imobilizado. Ou quando você fica em jejum prolongado, num jejum que você literalmente está passando fome, porque você ficou preso numa ilha deserta e não tem comida. O avião caiu e ficou lá, não tem bicho para você matar, e aí você vai ter que viver do mato, e aí você começa a ter o quê? Um balanço proteico negativo. E você tem um balanço proteico positivo, que leva ao acúmulo de novas proteínas, que é isso que a gente quer. Então o que a gente tem que entender? Que esse processo de regulação de balanço proteico positivo e balanço proteico negativo, pensando em músculo, obviamente que agora a gente precisa entender alguns mecanismos. E aí eu quero que você se atente a esses mecanismos, né? E são 10 possibilidades que eu trouxe para você, que nas minhas aulas de pós e nas minhas aulas presenciais eu explico de uma maneira mais profunda e aplicações com os métodos de treinamento. Mas como hoje o tema da live é justamente para deixar você que não tem pelo saltar o pelo, e você que não tem cabelo branco ter cabelo branco, e você que é muito cabeludo, como o Marcelo Capella, aí, grande referência do treinamento e amigo pessoal, ele tem um cabelo lindo, e olha que ele tem mais de 50 anos, é a hora do cabelo cair, porque ele vai entender o quanto que é complexo o processo de síntese de proteína para levar à hipertrofia muscular. Então vamos lá. Primeiro processo, um dos mecanismos chamado sinalização metabólica. Essa sinalização metabólica é um dos mecanismos. Chama aonde? Aonde ocorre a sinalização metabólica, Léo? Na transcrição. Na transcrição. Lembra? Transcrição. DNA. Tá, mas como que eu favoreço esse processo de transcrição por sinalização metabólica para gerar hipertrofia? Qualquer exercício que tenha trazer condições anaeróbias, ou seja, que quebra a homeostase da aerobiose e comece a ter o que? Contribuições também anaeróbias. E obviamente seus subprodutos, como fosfato inorgânico, hidrogênio, lactato. Você percebe claramente, então, na transcrição, o primeiro mecanismo é a sinalização metabólica. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, cronicamente, no treinamento da musculação, quer queira você, queira ou não queira, vai ter um momento que você vai ter que entender
sobre a glicólise, o sistema glicolítico, porque ela tem grande contribuição nessa sinalização metabólica. Léo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que musculação com objetivo hipertrófico e objetivo de balanço proteico muscular, pensando em síntese, você vai ter que estressar a musculatura. Não dá para você, cronicamente, fazer sempre com o mesmo peso, sobre o mesmo tempo sob tensão. Não dá, porque o corpo ele gera adaptações. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai dando joinha aí, vai dando joinha. Segundo ponto, galera, sinalização nutricional. Aonde ocorre essa sinalização nutricional, Léo? Na tradução. Então agora é no ribossomo. No ribossomo, a gente tem o que? Aminoácidos que são extremamente importantes. O que você quer dizer, Léo? Eu quero dizer que se não tiver aminoácidos adequados, principalmente os essenciais, e tem um deles ali que é o carro-chefe, que tem um receptor dele que é afetado. É o LAT1, pelo envelhecimento. Léo, que proteína que é essa que você está falando? Eu estou falando da leucina. A leucina é uma das proteínas mais importantes e o receptor LAT1 dela é muito eficiente com o treinamento da musculação. Isso é bom? Ótimo! Porque você pode pegar leucina tanto de proteínas vegetais quanto animais. Por mais que nós saibamos que tem grande contribuição, principalmente do soro do leite, tem muita leucina. Então olha que louco o negócio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a leucina é uma proteína fundamental para poder levar sinalização da tradução lá no ribossomo. É aonde identifica o que eu tenho que fazer. É ela. Só que se o receptor dela estiver ruim, que é o LAT1, que infelizmente com o envelhecimento o receptor da leucina vai perdendo um pouco a eficiência dele, não adianta. Tá aí, qual que é o antídoto? Se alimentar bem e treinar. Pronto! Então você vai ter longevidade. E o balanço proteico muscular positivo toma a frente. Por isso que você tem que treinar a vida inteira. Quer queira ou que não, o trabalho de musculação, o treinamento de força, para você que pensa em saúde metabólica, no envelhecimento, e você que tem 20, 30 anos e está pensando só no bumbum, na coxa bonita, no peitoral, no braço, meu amigo, beleza, mas tem uma hora que esse 48 de braço, 50 de braço, nem tomando esteroide sintético, vai segurar. Você vai perder. Tá, e aí, o que eu faço? Continua treinando e continua se alimentando bem. E principalmente vai ter que modular isso muito bem. E isso daí, a gente sabe que não é tão fácil, e nem competência nossa da alimentação. Mas uma coisa que você tem que entender como profissional de educação física é que a leucina é uma proteína extremamente importante no processo de tradução para o ribossomo, para gerar síntese de proteína muscular. Terceiro elemento, sinalização hormonal. Aonde acontece essa sinalização hormonal que eu vou citar? Na transcrição. Se é transcrição, DNA, RNA, polimerase, RNA mensageiro e, consequentemente, lá na frente a tradução. Se ocorre na transcrição, nós temos aí alguns hormônios anabólicos, mas tem um deles que me chama atenção na transcrição. Na transcrição. Porque na tradução é outros hormônios. Na transcrição eu estou falando da dihidrotestosterona. E o que eu quero falar? Da testosterona. Então a testosterona ela tem uma relação na transcrição. DNA, polimerase, RNA mensageiro. É ali, gene, DNA. Legal, Léo. E se eu tiver muito testosterona, mas o meu receptor da testosterona tiver ruim também? Lascou. E pode acontecer isso? Pode. É quando você dá um de louco e fica tomando aí anabolizante sem o acompanhamento aí de um profissional médico que entenda de manipulação de hormônio. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você percebe claramente algumas anomalias. Quando você percebe que a mão saiu errado. Como o que, por exemplo? Qual é o teu nome? E você vê que a menina é uma menina. E ela responde, meu nome é Joana. E você já percebe que ali há alguma coisa estranha.
Por quê? Porque não era para ter essa engrossar a voz, alteração de pelos, de estrutura do pelo, hipertrofia clitoriana, leva também a ginecomastia e tantos outros comprometimentos. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Vai tomar hormônio, não vai dar um de louco. Eu não sou também aquele cara assim, não vamos falar, não. Se for pra fazer, faz direito, não vai dar um de louco, cabeçudo. Passa na farmácia do tio Zé e o tio Zé tá lá, cheio de anabolizante aplicando em você. Você tá louco, meu. Você tá louco, isso aí vai acabar te levando... Você vai ficar... A primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar broxa. Você vai ficar bom num tempo e depois despenca. E aí a tua hipertrofia muscular também vai afetar depois. Porque você vai ter que modular, e aí complica tudo isso aí. Pra mulher, então, é um bicho de 7 cabeças. Porque mulher já é um grande emaranhado de mudanças hormonais do mês. Você tem o ciclo menstrual, por exemplo. Você imagina como manipular isso daí? Não dá. E aí não dá certo. Então, muitas vezes o cara vai lá e se entope de testosterona sintética. Aí dá o down regulation, o corpo para de produzir. E aí quando ele para de tomar, ele vai ter que agora ajustar todo esse processo aí hormonal. Quarto ponto, sinalização hormonal ainda. Só que agora não é na transcrição, é na tradução. E na tradução entra outros hormônios anabólicos que são fantásticos. E para mim tem um dos principais no mecanismos da hipertrofia, que é a insulina. Então a insulina, em conjunto com o IGF, em conjunto com o GH, e a insulina agindo junto com a leucina, meu amigo, o ambiente anabólico tá fantástico. O que você quer dizer? Comer certo, treinar certo e dormir certo. Ué, insulina, por mais que nós saibamos também que ela pode ser secretada também com proteína, enfim. Mas a gente sabe que a insulina, o grande fator de contribuição para a secreção de insulina, carboidrato. E tem uns malucos aí que quer gerar hipertrofia muscular e não quer comer carboidrato, porque acha que vai engordar. Meu, eu prefiro nem comentar por enquanto, deixa em outro momento, que aí eu falo sobre quem já assistiu alguma aula minha de obesidade, emagrecimento. Putz, meu, não é isso. Ela tem a maneira certa de ajustar, de adequar, e aí envolve a individualidade, e ela tem mudanças também que um bom nutricionista especializado no teu esporte, que no caso aqui é musculação, também vai ajustar. Mas não dá para ficar sem carboidrato. Ela é fator contributivo, ela é importantíssimo. Tanto carboidrato como proteína, mas não tem como separar isso daí. Então, cuidado, gente. Cuidado com as coisas que são faladas por aí, tá? Por isso que assim, eu sou atleta de bodybuilder, eu levanto a mão pro céu e falo, meu amigo, esse cara é um guerreiro. Por quê? Porque geralmente ele tá com 2 sacolas. Uma de roupa para treinar e a outra cheia de marmita. Ele não para de comer. Toda hora ele está comendo. Por que ele está comendo? Porque ele quer deixar sempre o ambiente anabólico favorável. É isso. Então o ambiente anabólico de balanço proteico muscular positivo, eu preciso comer bem e eu preciso também treinar bem. O que eu quero dizer? Não adianta o cara treinar bem e comer mal. E não adianta também o cara comer bem e treinar mal. Não adianta. E aí ele dorme 3 horas por dia. Acabou, você esquece. Ele vai ser o largatixa moderado. Aquele largatixa que usa uma regatinha, mas ele tem que fazer um pump antes no banheiro para poder dar um efeito edema, dar um inchaço. Porque depois que passa o inchaço ele some. Então é isso aí. Então vamos continuar. A gente tem o 5º ponto. Sinalização de mecanotradução. O que é essa sinalização de mecanotradução? Eu não vou explicar inteira, porque senão você vai ficar maluco comigo. Mas eu quero dizer que também ocorre no processo de tradução. Mas tá bom, Léo, o que é mecanotradução de maneira bem simples? Ações mecânicas. Ações mecânicas desencadeiam efeitos químicos dentro da estrutura celular, independente da via AKT. O que você quer dizer? Quando você pega o peso e começa a treinar, isso é uma ação mecânica. Aí você tem algumas proteínas ali, enzimas, que são fundamentais para ativar a mTOR, como o ácido fosfatídeo,
a enzima fosfolipase D, tirando de cena a alfa-actinina e ativando a mTOR. Você quer dizer o que, Léo? Quero dizer que quando você põe a barra no peito e começa a executar é mecânica. Leva ação de sinalização mecanotradução, levando as sinalizações para hipertrofia muscular cronicamente. É isso. Por isso que eu tô falando, você tem que treinar. Então, aí sim, depois você vai falar de variáveis agudas, aí a gente vai falar de propostas práticas com as variáveis agudas. Amanhã o Valdemar vai falar sobre intensificação, vai falar sobre a proposta que eu acho muito legal dele, que é submáxima, máxima e supramáxima, pensando em não contagem de número de repetição. Então, é isso, são maneiras de usar a fisiologia pensando em hipertrofia. Então, vamos continuar. A gente tem o sexto ponto aí. O pump, que é o edema, que é o inchaço, que ocorre principalmente nas primeiras 20 sessões de treinamento. Então, nos primeiros 4 meses, 6 meses, 5 meses, é aquele frango de São Paulo. Frango, não é o cara que treina e é frango. Tô falando do frango. O frango de São Paulo é assim. É um frango que as granjas injetam não sei o que no frango, que ele fica inchado de ar. E aí quando ele enche de ar, ele vai pra prateleira e todo mundo fala: nossa, que frango bonito, olha que delícia, vamos comprar o frango. Compra o frango, bota pra assar, o sangro vira uma codorna, some o frango. Então o efeito pump, ele é um inchaço, alguns chamam de hipertrofia transitória, mas é um edema. Esse edema, que é um processo que vem das inflamações, dos microtraumas adaptativos que ocorrem nas fases iniciais, levam também grande contribuição de síntese de proteína, pensando mais no reparo desse dano. E depois de mais ou menos 4 meses, 5 meses, as proteínas mais estruturais, que são principalmente miofibrilas, aí tomam a frente. Mas elas já estão ali, mas elas não têm tanta contribuição. Então você tem proteínas ali como a integrina, porque começa a inchar. Você tem proteínas também como a aquaporina, que estão nesse processo do inchaço. Por quê? Porque a célula entende que está inchando por edema, aumento de fluido, pelos ambientes submetabólicos, hipóxia, isquemia, processo inflamatório, prostaglandina e assim vai. Células satélites que também estão sinalizando ali. Então é isso. O efeito pump é uma hipertrofia transitória, ela é importante, mas ela é transitória. Ela tem que ser o que agora é estimulada continuamente. Curiosamente saiu um artigo em 2019 apresentando que o efeito pump que os atletas percebem no treino, houve uma resposta crônica positiva sobre a hipertrofia. O que eu quero dizer? Quero dizer que aqueles sujeitos que têm um efeito pump no treinamento, mesmo pump agora no sentido de inchaço, não é aquele pump que se deu nas primeiras 20 sessões, os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses. É aquele pump que o velho Arnold Schwarzenegger fazia no pack deck. Ou quando ele terminava uma rosca direta com amplitude completa, ele ia lá na rosca Scott e fazia parcial. É esse pump. Apresentou boas respostas na comparação sem um pump. Olha que louco, né? Isso eu fico fascinado. Porque a gente pega os atletas que eram da década de 60, 70 e 80 e o pessoal da área da ciência metia pau neles. Hoje o pessoal da ciência, que é do treinamento, levanta a mão pro céu e fala: puta, não é que eles tinham razão mesmo? Os caras alongavam no meio do treino e a gente tirava sarro. Hoje a gente vê estudos sobre isso. E assim vai. Olha a doutora Thaís aí. Essa daí é ela que tem que procurar. A doutora Thaís, o doutor Eduardo Reis, falar de leucina, falar de processo de balanço proteico muscular positivo para hipertrofia, manda para eles. São nutricionistas aí feríssimas. Por isso que o 7º passo é: sem alimentação adequada, não significa que vai fazer síntese de proteína muscular também adequado. É o que eu falei. A alimentação ela tem que estar sempre favorável para o balanço. Balanço do quê? Proteico muscular positivo. E eu falei agora há pouco. Não adianta treinar bem e comer mal. E a gente percebe uma das proteínas mais importantes é a leucina. E outras também. E também a contribuição do carboidrato, da glicose, do glicogênio, né? Pensando em energia para trabalho. Então, a gente pode entender que essa relação da insulina, a relação de IGF-1, do GH, tanto IGF-1 quanto o GH,
são oriundos também de subprodutos nas condições anaeróbias. Ou seja, quanto mais intensificação do trabalho, principalmente o GH, ele também é sinalizado lá no eixo hipotalâmico pelo lactato, que libera mais GH, que é um hormônio, mesmo que agudo, e fica uma discussão, será que os hormônios secretados agudos, cronicamente, vão apresentar resposta hipertrófica? Qual é o melhor time? Corinthians ou Palmeiras ou São Paulo? Então fica várias linhas aí. Então tem várias pesquisas que apontam que não, várias pesquisas que agora estão apresentando que sim, e fica uma discussão bacana, com elegância e educação. Nós temos então a relação da leucina, tudo isso levando à contribuição da Ebitor. E obviamente o próprio trabalho da contração muscular tem um hormônio chamado decorina, que é um hormônio também favorável para a síntese de proteína muscular. E a decorina ela é secretada quando? Quando você treina. Então o próprio treinamento leva à secreção desse hormônio, é uma miocina. Então o que a gente pode entender? A gente tem que entender que o nono ponto é a alteração do estado energético celular, que contribui com o primeiro mecanismo. Porque o primeiro mecanismo, lembra quando eu falei? É gerar uma perturbação de contribuições anaeróbias. Ou seja, sair numa condição de repouso e começar também a ter contribuições de utilização maior de glicose. Então o que significa, Léo? Eu quero dizer para você que quando você promove, por exemplo, modificações na densidade do treino, há uma grande contribuição do estado energético. Como assim? Porque quando você tem um intervalo de 2, 3 minutos, é diferente de um intervalo de 5, 10 segundos ou 20 segundos. Deu para entender? Então você tem uma grande contribuição anaeróbia, grande contribuição de subprodutos, de resíduos metabólicos, que também são participativos para a hipertrofia muscular. Por isso que as variações do treinamento são fantásticas. Fantásticas. Mas hoje eu estou falando mais de aspectos fisiológicos, moleculares. E a gente tem as famosas células satélites, que carregam também o núcleo, ou seja, que a gente chama de domínio mionuclear. Então ela tem o quê? Aspecto gênico, da transcrição. E ela percebe também, além de auxiliar no reparo da própria membrana, principalmente nas fases iniciais do treinamento, ela também, quando o músculo começa a crescer demais, ela tem a capacidade, além de ativar, diferenciar, proliferar, ela tem uma capacidade linda. Por ela ser mononucleada, ou seja, cada célula satélite tem um núcleo e ela está entre a lâmina basal e a membrana, ela entra agora no meio intracelular, levando o quê? O núcleo. Mas para que serve isso? Ué, se eu tenho núcleo, eu consigo ter o que? O domínio adequado genético, para que essa célula continue gerando síntese de proteínas, regulando também o turnover, que é a degradação, e principalmente os mecanismos de tradução lá no ribossomo, potencializados pelo treinamento da musculação, estejam em plena funcionalidade. Léo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando o cara tem 52 de perimetria de braço, ele pode chegar a ter 55, 58, 62. Não é só tomando anabolizante, porque o anabolizante não vai ter núcleo. Mas o próprio corpo tem células satélites, que ela percebe quando há uma grande alteração na célula muscular, levando grande perturbação, grande sofrimento, e ela não tem mais capacidade de manter a conformação genética, podendo levar a um processo de morte. Pronto, a célula satélite vai lá e fala: calma, eu estou aqui. E eu te digo uma coisa, quanto mais você treina, mais célula satélite você vai ter. E quando você para de treinar, também essas células satélites não somem, elas potencializam quando você volta a treinar. E tem outros aspectos moleculares envolvidos também no que a gente chama de memória muscular, né? Vulgo chamado memória muscular. Então aonde que eu posso trazer um desfecho aí? O desfecho é o seguinte: para levar hipertrofia muscular de uma maneira muito resumida,
eu apresentei algumas propostas aí, e cada uma eu levaria algumas horas para explicar. Mas uma coisa eu digo, imagina agora a membrana da célula, meio extracelular, meio intracelular. Vamos agora entender de uma maneira bem simples. Eu preciso melhorar as sinalizações intracelulares, principalmente para ativar uma proteína que é muito importante, tem outras, que é a mTOR. Legal, Léo. Então o que você quer dizer? Eu quero dizer que na membrana eu preciso ter também o componente nutricional funcionando perfeitamente. Do que você está falando, Léo? Eu estou falando da glicose, eu estou falando da leucina e de outros aminoácidos. Então aí o primeiro ponto, aspecto nutricional, leucina, carboidratos adequados e outros aminoácidos extremamente importantes para a sinalização extra e intracelular dos teus receptores, os teus canais proteicos de comunicação extra e intra. Tá bom, o que mais, Léo? A funcionalidade perfeita da bomba sódio e potássio, justamente para que a membrana venha funcionar com perfeição no processo iônico e ela não venha trazer perturbação em todas as sinalizações que vão ocorrer ao longo dessa membrana. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Então, uma das maneiras de melhorar a relação da bomba sódio e potássio e melhorar a funcionalidade dela, eu preciso de energia. E essa energia é oriunda de ATP. E quando eu penso em ATP, eu lembro de mitocôndria. O que você quer dizer, Léo? Eu quero dizer que quando você tem grande contribuição mitocondrial na membrana, favorece também todas as respostas extra e intracelular. Tá, e aí, Léo? O que você quer dizer? Eu quero dizer, meu filho, que musculação ela também é fantástica para também a melhora da eficácia das mitocôndrias na membrana, potencializando todas as vias de sinalização. É isso. O que mais, Léo? Puta, eu quero falar também do exercício, óbvio. Sem o exercício, eu vou ter um mundo da Alice nos Países das Maravilhas. É aquele sujeito que quer ter hipertrofia, mas ele fica na cama sonhando. Ele sonha, ele forte, musculoso. Aí você pergunta aí, você treinou essa semana? Não. Semana que vem, treinou? Não. Se alimentou bem? Ah, tô comendo bem. Aí quando você vê, ele comeu 6 pães, copo de Nescau, leite condensado. Mas tá dizendo que tá comendo bem. É isso aí. Então não funciona. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer sempre, o cara tem que comer bem, se alimentar bem e dormir bem. E aí a gente pode caminhar aí para o final. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que a hipertrofia muscular, então, ela é uma resposta molecular advinda do estresse do treino. Ponto. Legal. E esse estresse imposto pelo treino, existem alguns passos que nós vimos hoje. Quais? Lesões iniciais, chamada de dano, principalmente o pangaré que está iniciando, edema, o pump. Depois vai tendo menos contribuição, por mais que a gente tenha uma relação ainda translacional. Ou seja, lá também é altamente treinado, também eu acredito que o dano é um dos fatores. Obviamente com muito menor impacto que um sujeito que está iniciando. Mecanotradução, mecânica, estresse, espécies reativas de oxigênio também. E aí a gente vai vindo e vai caminhando, meu amigo. O cálcio, que é um dos mecanismos chamado cálcio-calcineurina. O que você quer dizer? Que quando você treina, você precisa ter contração muscular. Então você tem grande liberação de cálcio. Se eu tenho grande liberação de cálcio, uma via chamada cálcio-calcineurina também é favorecido com o treinamento da musculação. Tá, e o que tem a ver o cálcio com hipertrofia? O cálcio, filhão, ele traz elevação da expressão genética, proliferação e diferenciação de células satélites. Ou seja, o cálcio é na transcrição. Porra, Léo, você tá maluco, meu? O negócio é muito complexo. Falei, pois é. Por isso que eu posso resumir para vocês agora. A hipertrofia, então, ela é uma adaptação morfológica, crônica, promovido por vários mecanismos que envolvem aspectos nutricionais,
estresse imposto pelo treino, descanso adequado, justamente para que o balanço proteico muscular seja positivo e não negativo. Por isso há uma necessidade de todo esse conjunto de fatores que são potencializados pelo treino, estado energético celular, ações e interações de hormônios, fatores de crescimento, nutrientes, ativação de células satélites e outros mecanismos moleculares. Léo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo da ciência que estuda a hipertrofia muscular, nós ainda conhecemos, quiçá, 10% ainda do que envolve tamanhas sinalizações moleculares, bioquímicas, fisiológicas, potencializadas pelo aspecto nutricional, potencializadas por fatores hormonais e potencializadas por fatores mecânicos promovidos pelo treinamento. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente ainda é bebezinho, todo mundo. Alguns já são maiores e graças a Deus que existem esses mentores, justamente para buscar a investigação, e a gente agora joga na prática o que está sendo colocado, e é legal porque, cada um também responde de um jeito. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada um é cada um, e por mais que nós tenhamos vários artigos publicados por vários mecanismos, várias propostas de intervenção, o João é diferente da Carla, a Carla é diferente da Maria, a Maria é diferente do Felipe, e isso é fantástico. Por isso que o treinamento ele acaba sendo individualizado, respeitando a variabilidade, e cada caso é um caso, não foge à regra. O que eu quero dizer com isso, Léo? Eu quero dizer que quando você entende isso, você percebe que o simples 3 de 10, ele não é tão simples quando você entende a complexidade fisiológica, bioquímica e molecular da manipulação do que você pode gerar com 3 de 10. Fica pensando agora, 3 de 10, o que eu posso modificar do 3 de 10? Eu te dou pelo menos 12 justificativas do que pode fazer com 3 de 10. Então quando alguém fica brincando, isso aí é do 3 de 10. Beleza, então me dá 3 manipulações do 3 de 10, envolvendo fisiologia, aspecto molecular, nutrição, ações musculares, biomecânica, aplicações práticas. Explica o 3 de 10. E a gente vai ver que o 3 de 10, para um bom estudioso em fisiologia neuromuscular, que entende de aplicações práticas, meu amigo, 3 de 10 dá pra gente trabalhar um ano com 3 de 10 de tantas variáveis modificáveis numa coisa que é dita tão simples. Turminha, terminei. Printa a tela, marca a galera. Se você gostou, avisa as pessoas sobre o meu trabalho. Fala do meu livro, gente. Printem a tela do meu livro. Tem um monte de gente aí que comprou meu livro. Compartilha no Instagram. Pede para as pessoas entrarem na minha bio. Comprar o livro. Sei que vocês não gostam de mim, mas paciência. Ó o Gustavo Camargo. Esse cara é um dos melhores professores que eu tive. É fisioterapeuta e profissional de educação física. Atleta aí de treinamento, de levantamento de peso. Fantástico, né? O Neto, obrigado, Neto. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar com vocês. Arthurzão, tenho uma admiração ímpar por você. Não largue a educação física. Você tem um trabalho lindo ainda nos esportes radicais. André, a gente vai estar junto aí sábado. Professor Daniel, muito obrigado. Anne, Luísa, o Léo Canese, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí na Bodytech. Eu sabia que você ia ser uma referência como personal. Rafaela, bem-vinda. Paulo Jordan, obrigado, gente. A ideia foi trazer muita informação, para que agora vocês tenham agora diarreia de tanto conhecimento, vomitem de tanto conhecimento anaeróbio lático, ou seja, tem que estar em fadiga agora, né? Tem que estar em fadiga. Esse final de semana eu vou estar dando curso de metodologia do treinamento esportivo. Lá é só entrar no meu story, no meu feed, né? Quem quiser participar desse curso é ao vivo. São 4 horas de aula aí, né, Andréia? Andréia tá aí. Adi, grande Adi, amigo meu, personal fera. Turma, printem a tela, marquem, falem do meu trabalho, falem do meu e-book. E amanhã, avisa, Valdemar Guimarães, gente.
Valdemar Guimarães vai estar com a gente, eu adoro o jeito dele, ele é um cara autêntico, ele é espontâneo, se ele gosta, se ele não gosta ele manda ir a merda, e isso é legal. Eu queria ter essa ousadia, eu não tenho, eu sou um cara meio centrão, eu tento contornar. Ele não, eu preciso aprender a ser um pouco mais assim, mas não consigo. Mas ele é uma pessoa admirável, fantástica. E depois de amanhã, Andrei Lopes, musculação para criança e adolescente. Gente, Deus abençoe todos vocês. A educação física, ela é transformação de vida através do movimento. E nós somos os escolhidos por Deus para potencializar e mediar algo tão majestoso e de tamanha responsabilidade de ajudar as pessoas. Beleza, gente?